As correntes de retorno ou agueiros podem ser definidas como o refluxo do volume de água que retorna da costa de volta para o mar, em virtude da força gravitacional. Também é conhecida como maré de retorno, ou simplesmente vala, devido ao canal rompendo o banco de areia criado pelo escoamento da água. Apesar das correntes de retorno existirem independentemente aos fenômenos das marés, as marés podem intensificar o perigo das correntes de deriva, em especial na maré baixa. A velocidade do fluxo de água retornando ao mar pode variar de 0,5 metros até 3,5 metros. Pesquisas feitas em diferentes pontos do litoral brasileiro apontam que a correnteza é a principal causa de afogamentos na praia. Em mais de 80% dos casos, a corrente que provoca esses acidentes é a que puxa para fora da praia, perpendicular à orla, chamada pelos especialistas de corrente de retorno. Esse fluxo é formado pela água das ondas. Depois que elas arrebentam, a água que se acumula na beira da praia volta para o mar e, com isso, cria uma corrente nessa direção. Os fatores que determinam essas correntes são muito localizados. Por isso é impossível dizer que uma região do Brasil tenha tendência maior ou menor a apresentá-las. Elas dependem do volume das ondas, dos ventos e da topografia. O perfil mais comum de quem precisa ser salvado das correntes de retorno são homens jovens que não têm o hábito de frequentar a praia em que se acidentaram. Geralmente, o homem tende a ser mais imprudente no banho de mar. A mulher costuma ser mais cautelosa. É como no trânsito. Essa corrente pode chegar até 7 km por hora e nesses casos, não adianta tentar nadar contra, pois é muito difícil atingir essa velocidade na água. César Cielo, no recorde mundial dos 50 metros livre, prova mais rápida da natação olímpica, alcança uma velocidade média de aproximadamente 8,5 km por hora. Se o banhista ficar preso em uma corrente, o mais importante é que ele mantenha calma. Se ele souber nadar ou boiar, a corrente não vai fazer com que ele afunde. O ideal, segundo os especialistas, é nadar paralelamente à praia até encontrar algum banco de areia, onde ele consiga apoiar os pés no chão. A partir daí, é possível esperar as ondas maiores e nadar junto delas até a beira da praia. A melhor maneira de saber se a corrente de retorno é forte em determinada praia é observar a areia. Se ela for muito grossa ou muito fina, a tendência é de que a corrente não seja tão perigosa. Quando a areia é fina, ela é levemente levada pela água, e o mar tende a ser raso. Onde ela é grossa, a praia tende a ser íngreme, então a água bate e volta. Por isso, a areia média é a mais perigosa e serve como indicador. A corrente de retorno é mais propícia de ser formada em praias de areia média, afirma um professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no campus Rio Grande. Isso acontece porque a areia média faz com que se formem bancos de areia no mar. Os bancos de areia são pequenos montes que se formam debaixo d'água, deixando o mar um pouco mais raso em alguns trechos. Assim, a água que retorna se concentra numa região, e essa energia concentrada faz com que a corrente fique mais forte. Onde o banho parece mais tranquilo, que a onda não rebenta, a corrente muitas vezes é mais forte, porque há bancos na praia. Esses bancos não são permanentes e variam de acordo com as condições do mar. As correntes de retorno variam em tamanho, largura, profundidade, forma, velocidade e potência. Elas são formadas, geralmente, da seguinte maneira: quando as ondas quebram, elas empurram a água acima do nível médio do mar. Uma vez que a energia da água é despendida, a água que ultrapassou aquele nível médio é empurrada de volta pela força da gravidade. Quando ela é empurrada de volta, contudo, mais ondas podem continuar a empurrar mais água acima daquele nível médio, criando o efeito de uma barreira transitória, temporária. A água de retorno continua a ser empurrada pela gravidade, e procura o caminho de menor resistência. Este pode ser um canal submerso na areia ou areia ao lado de um quebra-mar ou pier, por exemplo. Como a água de retorno se concentra nesse canal, ela se torna uma corrente movendo-se para dentro do mar. Dependendo do número de fatores, esta corrente pode ser muito forte. Algumas correntes de retorno dissipam muito próximo à praia, enquanto que outras podem continuar por centenas de metros. É importante notar que as ondas não quebrarão sobre um canal submerso. Além disto, a força de uma corrente de retorno movendo-se para dentro do mar num canal tende a diminuir a potência das ondas que entram. Sinais e características das correntes de retorno. 1. Água marrom e descolorada, devido à agitação da areia do fundo, causada pelo retorno das águas. 2. Água com tonalidade mais escura, devido a maior profundidade, sendo atrativas para banhistas desavisados. 3. Água mais fria após a linha de arrebentação, significando o retorno de águas mais profundas.
4. Ondas quebram com menor frequência ou nem chegam a quebrar, devido ao retorno das águas e a maior profundidade. 5. Local onde ocorre a junção de duas ondas provindas de sentidos opostos. 6. Local por onde o surfista experiente geralmente entra no mar. 7. Nas marés baixas, formam ondas do tipo buraco, alimentadas pela água em seu retorno. 8. Pequenas ondulações na superfície da água, causando um reboliço, em virtude da água em movimento. É o pescoço da vala. 9. Espuma e mancha de sedimentos na superfície, além da arrebentação. Onde a vala perde a sua força, é a cabeça da vala. 10. Ocupação de uma faixa maior de areia, devido ao maior volume de água, provocando uma sinuosidade ao longo da praia, é a boca da vala. 11. Escavações na areia, formando cúspides praiais em frente às valas. 12. Perpendiculares à praia, podendo se apresentar na diagonal. 13. Delimitam ou são delimitados por bancos de areia. 14. Mais difíceis de serem identificadas em dias de vento forte e mares agitados. 15. Mais evidentes em marés baixas. 16. Perda da força de 5 a 50 metros após a linha de arrebentação. 17. Você deve ter observado que uma corrente é composta por 3 partes: boca, que é a entrada, pescoço e cabeça. Como escapar das valas e das ondas? Se cair em uma vala, não entre em pânico. Nade diagonalmente no sentido da corrente até conseguir escapar. Um banhista cansado ou com habilidade limitada deve flutuar para dentro do mar, até a cabeça da vala, nadar paralelo à areia por 30 ou 40 metros e então prosseguir em um trajeto perpendicular à praia, pelo baixo banco de areia, onde as ondas facilitarão a saída do mar através do fluxo de água no sentido da areia. Nadadores fortes devem traçar um ângulo de 45 graus a favor da corrente lateral e nadar em direção à praia. Mesmo os melhores nadadores não devem nadar contra as correntes de retorno. Deve-se sempre observar as ondas, pois quando elas se rompem, quebram, formam espumas que não têm sustentação para permitir a flutuação. Se uma onda for quebrar em sua cabeça e não houver como escapar dela, enche os pulmões de ar. Prenda a respiração, afunde, mantenha-o calma e só tente subir após a forte turbulência ter passado. Muito obrigado por assistir este vídeo. Por favor, deixe o seu like e nos ajude a crescer. Muito obrigado.